Olá pessoal, boa tarde. Mais uma live transmitida aqui de Nova Jersey, Estados Unidos. Hoje estamos aqui falando sobre comportamentos condicionados, como funciona a nossa mente para que ela tenha o poder de determinar nossos comportamentos. Como eu poderia ter certeza de que meus comportamentos... Por que parte da minha mente? Como funciona essa questão do comportamento e a mente? Que ligação teria uma coisa com a outra? A live de hoje traz como tema comportamento condicionado. Olá, Débora, boa tarde. Boa noite. Boa Seja tarde. Tudo bem-vinda. bem? Estava aguardando você chegar. Tudo bem, Débora? Bem, graças a Deus. Eu estava ainda agora falando sobre o tema da live, né? A estrutura da mente e seu impacto no comportamento, e eu estava aqui já iniciando essa conversa justamente questionando sobre como eu posso, como funciona esse impacto, né? E que estrutura é essa que nós vamos falar É um hoje? assunto muito importante quando a gente está falando com alguém que queira expandir a mente, que queira algum tipo de crescimento pessoal. É um assunto que todo mundo que está buscando autoconhecimento vai passar por ele. Querendo ou não, reconhecendo ou não, a gente passa por... A gente precisa passar pela mudança de comportamento, pela mudança de hábito, pela mudança de pensamento. Isso é inerente a qualquer pessoa que queira um crescimento pessoal em qualquer área, em qualquer aspecto. Então, assim, fico muito feliz da gente trazer esse assunto hoje, aplicado ao dia a dia, aplicado à vida cotidiana, à vida que todo mundo tem, as questões que todo mundo tem. Então, fico muito feliz de estar aqui hoje. Obrigado você por estar aqui. Então, é justamente sobre isso que eu estava falando, porque, olha, é interessantíssimo como muitos dos nossos comportamentos são Sim. imperceptíveis, né? Nós não nos damos conta deles, né? E isso está justamente na fala dessa estrutura da mente, né? Esses comportamentos que muitas das vezes não nos agrada, né? E que precisam ser mudados, que têm um fundamento Sim. inconsciente, né? Então, então é isso mesmo, passa por essa necessidade do autoconhecimento, né? Por esse tema do autoconhecimento, da É, autoanálise, né? exatamente. Por, então, já entrando na estrutura da mente, propriamente dita, para que a gente possa ir para a parte do impacto e trazer para a realidade, a mente ela se divide digamos, em três partes, né? Camadas, assim por dizer. A primeira seria a que está no topo, consciente, que abrange 20%, né? E nós temos intermediário abaixo dela o pré-consciente e ainda abaixo o subconsciente. Sendo o subconsciente responsável por Do funcionamento. 80%, né, de toda essa mente. Então nós temos 20% consciente, né, o pré-consciente e o Aí, subconsciente. Agora, como que funcionam essas instâncias, né? Nós temos o consciente, que é aquele que nos permite estar atento ao que acontece agora, né? E nós temos o pré-consciente, que é onde nós guardamos as nossas memórias, né? Num local que fique fácil, de fácil acesso, né? Está ali sempre à mão, está ali sempre à disposição, mas não está a nível de consciente, ou seja, não está atrapalhando a consciência, né? Ou seja, você está livre para estar consciente do que está te acontecendo, sem a necessidade daquelas memórias que são necessárias, mas sem a necessidade delas estarem a nível de consciente. Então elas estão a nível de pré-consciente, né?
Abaixo disso, nós temos o subconsciente, que corresponde a 80% dessa estrutura e que mantém toda a informação, né? Que uma pessoa possa adquirir ou adquira ao longo da vida. Ou seja, aquele banco de memória é onde ficam guardados todos os eventos, todos os acontecimentos, todos os traumas, todas as memórias estão ali naquele banco chamado subconsciente. Sendo essas memórias, muitas das vezes, inconscientes. Então, elas, por serem inconscientes, acabam. Deixa eu só dar uma consertada aqui, né? Elas acabam por causar comportamentos indesejáveis, né? Muitas das vezes, e inconscientes. E é justamente que entra a importância dessa estrutura mental, né? O impacto que ela causa no comportamento. Ou seja, se essa memória ela é inconsciente, associada a uma emoção, cria uma reação a nível consciente agora, né? Que gera uma realidade, que traz uma realidade. Então, a gente está falando de um comportamento inconsciente, né? Vindo de uma forma também inconsciente, mas se Sim. manifestando no consciente, né? Então, dada essa questão, nós percebemos que muitas das vezes nós podemos estar sendo, assim por dizer, não vitimizados, né? Mas sofrendo por não entender que essa repetição, e não se entende porque não se percebe, mas começa-se a perceber quando começa a apresentar problemas, né? Então passa a ser indesejada aquela atitude, e agora aquilo me incomodando, eu busco uma causa. Essa causa normalmente está justamente nesse subconsciente, nessa parte, né, subconsciente, onde habitam as memórias, muitas das vezes inconscientes, associadas às emoções, que quando em determinado momento a gente chama de gatilho, aciona o gatilho, a emoção relacionada àquela memória sobe para a consciência e a atitude da pessoa passa a ser, então, direcionada pelo aquele sentimento, pelaquela memória, né? Sendo assim uma atitude repetitiva e que vai causar os mesmos problemas sempre, 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 né? Sim. Às Então, vezes, a gente repete os padrões que a gente já, de alguma forma, aprendeu, vivenciou, toma esses padrões como os nossos padrões, padrões, às vezes, de pessoas próximas a nós, principalmente aham, na idade de criança, né, infantil, quando o nosso cérebro está em sim, construção. Nessa construção, a perfeitamente. gente às vezes pega um tijolinho alheio. Às vezes sobra um pouquinho de areia, a gente É, pega a areia da construção do vizinho. E o nosso vizinho muitas vezes é exatamente nosso isso. familiar, as pessoas que criaram a gente, que tiveram contato próximo. E isso não acaba na parte da infância, né? A gente vem, de certa forma, também ao longo da vida se identificando e pegando algumas coisas nossas também, porque vai se renovando, mas principalmente na parte da infância. E aí, acontece que naquela época, o tijolinho do colega, do vizinho, serviu, porque eu não tinha com o que me identificar. Então, eu me identificava com algo próximo a mim, que eu tomei como certo em algum momento da vida. Mas, em algum momento, isso começa a me atrapalhar. O que tinha me servido antigamente, o Sim, que me adiantou muito um tempo atrás, agora começa a me incomodar. Muitas vezes, exatamente. esse incômodo vem de forma sutil. E muitas vezes esse incômodo vem de forma mais violenta, mais perceptível. Pode ser que esse padrão comportamental, né, uma coisa que é sempre repetitiva, eu sempre faço a mesma coisa, meu Deus, eu não sei porque eu fiz isso de novo, não era assim que eu queria ter feito, mas fez. Mas acabou cometendo o mesmo erro que já sabia que não era legal. Já está uma forma mais visível de erro. Já está Sim. muito mais palpável. Eu sei que eu preciso mudar, Uhum. não está me cabendo mais essa forma de viver, não está funcionando mais, mas não consigo mudar.
Aham. Porque isso está tão enraizado na sua mente, quando isso entrou na sua mente, entrou de uma maneira tão intensa que é difícil tirar. Não, não é impossível. Nada é impossível. Mas enquanto maior a árvore tá, maior é a raiz para dentro. Então, assim, para você tirar uma árvore Exatamente. pequenininha, é fácil, você arranca até com a mão. Para você tirar uma árvore de 2 metros, você vai precisar de mais ferramentas, de mais equipamento. Às vezes até vai pedir ajuda a algum colega, Uhum. principalmente um profissional, que no caso da mente, seria Exato. um profissional da área de saúde Perfeitamente. mental. É, Tá bom, mas exato. só a terapia vai funcionar? Só, eu vou lá e vou ficar 1 hora na terapia, 40 minutos, 50 minutos, e vou sair de lá totalmente curada? A autorresponsabilidade entra aqui também. Seria Seria muito ótimo, né? fácil. Seria Mas ótimo. parte dessa cura vem do nosso querer. Do nosso querer. Eu posso estar com o melhor profissional ao meu lado, me guiando no processo. Mas se eu não me comprometer o suficiente, eu não vou conseguir tirar esse hábito que não me pertence mais. Eu não vou conseguir romper esse padrão comportamental, essa minha crença de que eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz. Enfim, é tão complexo, né? É, exatamente. E é inacreditável, porque tudo isso, ao qual tudo que você falou aí agora, exatamente, exatamente isso, né? Colocando dessa maneira ficou até melhor, que vive dentro dessa instância chamada Inconsciente. subconsciente, ou dessa camada chamada subconsciente. Então, todo esse padrão adquirido, né, na formação da personalidade, nós sabemos a criança de 0 a 7 anos, ela está naquele estado hipnótico, né? A mente dela está completamente livre, absorvendo tudo. Então, como você falou, pegando os tijolinhos dos vizinhos, ou seja, dos mais próximos, e nesse caso, diga-se de passagem, em primeira mão, os cuidadores, né? Sejam eles quem for. Então a gente herda, né, esse comportamento desses cuidadores, nas nossas experiências, né? Ah, as atitudes nossas de hoje, a forma como nós julgamos, interpretamos, reagimos ou agimos, tá completamente ligado a essa formação que hoje já não se sabe, não se tem mais acesso, não se lembra dela, porque a gente apaga da memória consciente e ela, desses 20% de memória consciente que nós usamos, e ela agora desce para o subconsciente. E é o que realmente se transforma, nós nos transformamos nesta memória que existe como base na formação. Então, perfeitamente isso, né, que acontece, é É, inacreditável, eu né? pode falar, Como. desculpa. Não, é inacreditável como isso funciona dessa É maneira, muito exato. interessante, assim, é uma coisa que quando eu comecei a estudar psicanálise foi o que mais me fascinou, assim, porque como assim a mente tem o seu próprio funcionamento? Como assim existe uma ordem, Não é? um modo de sobrevivência que ela ativa de acordo com frente É. a alguns perigos, né? Que afetariam o funcionamento Sim, mental, então ele mesmo, o próprio consciente, pré-consciente, inconsciente, né? Esse esquema, ele se protege entre si. Então, assim, como é um mecanismo que já existe, todos nós estamos trabalhando, sujeito exatamente, a trabalhando de eles. acordo Sujeito. com o mecanismo. Ok, agora uma coisa que eu Sim, queria falar sim. sobre quando a gente falou, a gente está em construção de 0 a 7 anos, a tampinha está aberta ainda, está totalmente exposto. A gente está totalmente receptivo Na verdade, a construção ela é para sempre. sempre, né? Porque essa construção ela não ela Pode. pode ser mudada, ela pode ser Graças moldada a intencionalmente. tá. Então, a gente vai construindo ao longo do tempo, mas a formação base é Exatamente. de 0 a Quando a 7, né? formação base está acontecendo, a gente pega principalmente 2 cuidadores. Também ao redor, né? Do que acontece ao seu redor, mas principalmente 2 genitores, dos Sim, sim. cuidadores, enfim. É, Uhum. Só que isso pode ser
mudado. E outra coisa, não necessariamente você vai replicar exatamente o tipo de personalidade ou o tipo de comportamento dos cuidadores. Significa que isso reflete diretamente na sua construção psíquica, beleza. Porém, não precisa ser espelhado. Por exemplo, tive uma família agressiva durante a minha infância. Não necessariamente eu vou ser uma pessoa agressiva. Eu posso Não, tomar completa aversão pela agressividade. Não precisa perfeitamente. Muito ser o natural. reflexo do que você viveu. Ah, porque a minha família era super amorosa e eu odeio carinho. Foi o jeito que você reagiu a isso. Não significa que vai ficar do jeito que você viveu. Uhum. Tem a complexidade dos traumas Do causados, tem a complexidade impacto. muitas das vezes da baixa autoestima causada por eventos, né? Tudo isso que se manifesta na vida cotidiana, adulta, e a pessoa muitas das vezes não entende o porquê não consegue prosseguir e está sendo realmente ali, não vitimizado, mas está sendo impactado por aquele mecanismo, né, já existente ali, né, E aí, já instalado. o que pensamos? Na próxima live, aprofundar mais esse tema de forma mais específica, de modo que a gente consiga enxergar, identificar a causa, o motivo, o porquê, te ajudar a encontrar esse porquê e como mudar esse padrão. A Sim, gente tem na neurociência, por exemplo, o nosso cérebro está em constante evolução, constante mudança. Todo dia, todo momento. sim, Se você alimenta mais esses hábitos, se você alimenta mais esses pensamentos, eles tendem a crescer, a se fortalecer cada vez mais. Porém, temos a neuroplasticidade, a qual dá completa liberdade para a gente mudar a longo prazo o padrão cerebral. é. Então, a gente pode Assim, já mudar a curto prazo e ir desenvolvendo, já né? sentir efeito a curto prazo. Já sentir Claro, efeito. aham, aham. Então, a gente consegue sim trocar o hábito, a gente consegue sim substituir um gatilho por outro. Não é porque um gatilho seu que precisa ser para o resto da vida. Se você curar o motivo, Não, de forma se você alguma. curar o trauma, se você curar aquela lembrança ruim, você consegue mudar também a reação a ela. Se você enxergar por uma outra Sim, perspectiva e entender um outro, que existe um outro jeito de olhar, você consegue também mudar a reação, o que é muito interessante. sim, perfeitamente. Então, só retomando rapidinho aqui a questão da estrutura Uhum. da mente, porque a gente vai falar de uma outra coisinha que habita no subconsciente, que também traz uma série de complicações quando não bem administrado, chamado mente primitiva. Né? Então Tá. é isso que você falou aí agora, a gente vai falar um pouco mais dela. Então, a gente tem o consciente, né, que é aquilo que nos permite estar atentos e cientes do que está acontecendo no momento. O pré-consciente, que são aquelas memórias, por exemplo, quem descobriu o Brasil? Você não vai ficar toda hora pensando em quem descobriu o Brasil, mas você sabe. Está guardada nesse pré-consciente. Eu vou falar imediatamente. Ó, Pedro Álvares Cabral, que ano? 1500. Então, está lá, mas não está ocupando o espaço do meu consciente. Abaixo disso, a gente tem o subconsciente, né? Então, com 80% da estrutura dessa mente. 20% é consciente, temos o pré-consciente que oscila entre um e outro, né? E dentro desse subconsciente, tem a chamada, a conhecida mente primitiva. Ela só tem três funções: luta, fuga ou paralisia. Então, como é que funciona? Qual é a utilidade dessa mente? Essa mente, por isso o nome da primitiva, era o que era utilizado na época dos primitivos, dos primórdios, porque naquela época da savana, dos animais perigosos, homens da caverna precisavam, e até antes, né? A, a gente precisava ter um raciocínio muito rápido que nos permitisse uma resposta
imediata ao evento. Então, essa mente primitiva, ela está direcionada para conduzir a pessoa à atitude de lutar, fugir ou freeze, paralisar, né? Olha que coisa interessante. Era muito útil, porque imagina, o camarada está lá na selva, vem a onça, ele não vai ter tempo para imaginar, ficar medindo distância, velocidade, será que vou para ali, será que vou para lá, ou o que, que eu faço? Olha, essa mente primitiva ela é acionada e vem a resposta imediata. Junto com a resposta, vem uma mudança completa no sistema, do nosso sistema, né, do corpo inteiro. A digestão para, a respiração fica mais ofegante, os olhos abrem, pupilas dilatam, você fica mais atento, o suor no rosto, então tudo isso é um preparo do corpo imediato, em milésimo de segundo, para uma reação. E a resposta corre, o camarada corre da onça, que a onça vem, não tem o que fazer. Vum! Imagina, ele não tinha recurso, ele não podia enfrentar uma onça na mão. Ele vai fugir. Então ele fugiu. Agora, quando permitido, ele também tinha uma resposta para a luta, e aí ele lutava. Ou agora, e o medo, bateu o medo, ele não sabe o que fazer, trava. Né? A grande problemática dessa mente, o grande problema dessa mente hoje, nos tempos modernos, e diga-se de passagem, veja, o corpo do ser humano estava adaptado a essa mente, porque ela era a principal. Então, veja, o homem, o ser humano era submetido a uma situação dessa de risco, de perigo, de medo, seja o que for, o estresse provocado pelo corpo, ele logo passava, tão logo passasse o perigo. Então o corpo voltava ao normal, né? Voltava ao normal. Hoje, olha o problema, olha a complexidade da modernidade. Hoje, essa mente ainda existe e ela opera, e muitas das vezes ela ativa o sinal de luta quando não era preciso lutar, ou de fuga quando não era preciso fugir, ou ainda paralisa quando não precisava paralisar. Então, o que eu posso entender com isso? Que eu posso realmente estar sofrendo, né, por não ter uma percepção e tampouco, por não ter uma percepção, não tenho um autodomínio sobre essas condições que são automáticas, né? Mas a partir do momento que eu percebo, elas deixam de ser assim tão automáticas, porque quando percebidas podem ser controladas. Que coisa interessante, né? Então, hoje em dia o problema maior é que o indivíduo ele não tem mais medo da onça, ele não tem mais medo do leopardo, mas ele tem medo no trânsito, ele tem medo do assalto, aí ele pode paralisar, entrar numa depressão, numa paranoia, numa fobia social, num estresse, entrar, enfim, ter uma série de desenvolver uma série de problemas por medo de enfrentar algumas situações. Então, essa mente foi ativada, esse medo está travando, e a pessoa não sabe que ele está sendo vitimizado, porque agora essa onça não vai mais embora. É um perigo constante. Olha, pode ser o desejo de lutar por uma vaga, por uma posição no trabalho. A pessoa percebe que seu amigo está lutando, está tentando tirar a vaga dele. E ele agora entra no modo de luta. Ele vai começar a lutar. Mas essa percepção não foi real. Muitas das vezes, às vezes sim, às vezes não. A questão é que essa mente vai determinar a reação do corpo. E quando prolongado o sentimento, seja do medo, do estresse, esse corpo reage com um sintoma físico, né? Físico. Então, tudo isso, nosso comportamento, ele está realmente impactado por essas estruturas da mente. Né? E a necessidade de termos conhecimento disso é de suma importância, como você falou, porque aí, né, conhecendo, a gente pode trabalhar. O nosso intuito é esse mesmo, é trazer a amostra, é o primeiro passo, assim, é a gente saber com o que a gente está lidando. Não tem como também a gente tratar uma ferida que a gente não viu. A gente precisa saber exatamente do que a gente está falando, o que a gente está querendo mudar, entendeu? Então, o primeiro passo é
desconforto mesmo, é Exatamente. angústia, é se sentir mal, é saber que isso não funciona mais para você, é entender que existe outro tipo de vida, existe outra perspectiva sobre o mesmo fato, existe um outro. Eu gosto Sim, muito daquele capítulo que eu esqueci qual é agora, que minha mente falhou, do seu e-book, que você fala sobre exatamente isso, sobre percepção, sobre como a percepção afeta no nosso dia a dia. E, inclusive, recomendo. Eu gosto muito dele. sei. Não, quem quiser adquirir está lá na Hotmart. Guia Exatamente. prático, né? Ah, então, tá consegue o link ali pela descrição da bio. Tem carreira, Tá lá o link na bio. Desvendando a exatamente. E personalidade. fala sobre isso. Me lembrei Exato. agora. E você. Interessante. Inclusive, Legal, obrigado. eu já indiquei para os pacientes, eu indico, e tem mudado realmente. É porque é isso, exatamente é isso o foco. É trazer à vista, trazer à tona, a gente saber com que a gente está lidando. A percepção, sim, pode ser mudada. E quando a percepção muda, vamos supor, eu estou olhando para você aqui agora, eu estou vendo isso aqui, a minha percepção é essa. Se você mudar um pouco o olhar, você consegue ter uma percepção diferente. Às vezes você vê o que você não estava vendo Claro. antes. Então, é muito importante ter esse olhar analítico. O primeiro passo é Eu isso. achei interessante. Pode Não, falar, desculpa, é isso sim. mesmo. Não, eu achei interessante porque já por duas vezes você falou sobre isso, né? E realmente, olha, eu gostaria até de pegar essa sua fala aí, sabe por quê? A gente falou que os eventos moldam, mas essa É, percepção é interessantíssimo o que você disse. Ela vai ser interpretada de maneira diferente por pessoas vendo a mesma no coisa. meio. Ela pode ser interpretada Uhum. de maneira diferente. Então não é que um evento vá causar a mesma coisa para todo mundo. Você já até falou isso. Não tem nada a ver. A percepção vai É, porque ser diferente para cada depende de um. como isso entra na nossa cabeça, de como a gente vê. Do jeito que a gente Claro. vê, que a gente interpreta aquele acontecimento, é do jeito que vai entrar. O filtro da nossa cabeça vai filtrar do jeito que a gente Isso, quer, né? Não vai vir um fato como um fato. isso. Isso é maravilhoso, sabia? Saber disso é maravilhoso. Ou você falou que uma das coisas que muito te impressionou foi isso na psicanálise. Eu também. Gente, quando eu descobri que eu podia ter controle sobre isso, eu fiquei maravilhado. Igual você falou, mas como isso? Existe um programa aí já? Sim, existe um programa aí já. É É, já inacreditável. E como que eu posso reprogramá-lo, né? Também inacreditável. É é maravilhoso isso. mesmo. Se a gente consegue destruir, a gente consegue construir também. A gente não só destrói, a gente também constrói. A gente tem esse poder de construir novos, novas conexões Maravilhoso. neurais, a gente tem poder de construir novos pensamentos, novos hábitos, novas rotinas. A gente tem esse poder também. A vida é nossa e de pouquinho em pouquinho se faz uma grande coisa. Então, através da psicanálise, fica aqui a deixa aqui para que vocês nos procurem para estar assessorando nessa questão da mudança comportamental, né? A psicanálise ela tem acesso a todos esses conteúdos, né, do subconsciente através de vários meios, né? Então nós trabalhamos direto com o subconsciente justamente para identificar e mudar e resolver e transformar essa causa desastrosa em algo Agora a favorável, gente né? vai deixar um gostinho de quero mais para a próxima segunda-feira. E a gente, Vamos, porque já estamos já exatamente, porque começando. a gente pretende abordar como fazer isso da forma mais rápida, eficaz e mais simples possível. Então vamos lá, né? A gente está pegando aqui essa é a primeira de algumas outras que virão falando sobre esse tema. Hoje foi a estrutura da mente, né? E o impacto dessa estrutura no comportamento. A gente falou sobre consciente, pré-consciente, subconsciente, né? Falamos que 80% de toda essa estrutura é subconsciente, 20% apenas é consciente. Né? Esse pré-consciente, onde ficam alojadas as memórias,
que nos é útil, porém não deve ocupar espaço a nível de consciente, e que oscila entre o subconsciente e o inconsciente, e o consciente. E aí também falamos sobre como essas memórias são construídas ao longo da vida. Falamos sobre a criação da personalidade na base de 0 a 7 anos, né? E como isso vai influenciar no futuro, numa vida adulta, na questão comportamental. Só fazendo um resumo aqui do que foi falado, né? Falamos também alguma coisa sobre percepção e como ela é construída, né? Dada justamente a essa fundação na base de 0 a 7 e nas idades seguintes, que vem também onde os eventos e acontecimentos também vão construindo ao longo essa personalidade e o comportamento dessa pessoa, né? De forma que na próxima nós vamos falar justamente, falamos também sobre a mente primitiva, né, que é responsável pelo processo de luta, fuga ou paralisia, né, paralisar a pessoa pelo medo. E na próxima nós vamos estar falando sobre como mudar o padrão essa, comportamental, de fato, com que você consiga mudar o que te incomoda, o que você acha que não te cabe mais, que não te serve mais. Como fazer isso de forma prática, simples, eficaz e duradoura? Porque uma vez mudado isso o é interessante. inconsciente, a felicidade é certa. Então nós vamos falar sobre isso. E lembrando que existem algumas coisas que nós podemos fazer, né, para estarmos mais atentos e vigilantes, né? Uma delas é realmente nos voltarmos para nós mesmos, tirarmos esse olhar de fora e botar ele para dentro, né? Esse é o bom primeiro começo para qualquer Fica aí. pessoa. Que se preocupe, né? Que se comece a se preocupar consigo mesmo, mais do que com os eventos Sim. externos, né? E aí, quando começa a olhar para dentro, começa a entender algumas coisas. E nós vamos estar falando sobre essas coisas e como mudar essas coisas indesejáveis na próxima live. Exatamente. Né? Nós tivemos aqui algumas pessoas presentes, temos aqui agora o nosso amigo aqui, Damião, né? Presente na live. E muito obrigado a todos que têm participado, divulgando, seja presente ou seja depois compartilhando. A gente quer agradecer a todos vocês por essa colaboração, né? Entendendo que a gente está aqui falando de coisa séria, porque, veja, a gente está falando de vida, a gente está falando de resultados de vida, a gente está falando de resultados, muitas das vezes, que trazem uma desgraça para a vida da pessoa, né? A gente vai estar falando sobre temperamento também, né? A gente vai estar falando. A gente muitas das vezes comete. Temos comportamentos que não gostaríamos, né? Atitudes que não gostaríamos de ter tido. E isso pode estar ligado ao nosso comportamento, ao nosso temperamento. A gente vai estar falando um pouco mais à frente sobre isso também. Mas abordando sobre isso, até na próxima live, de repente, mas principalmente lembrando que nós somos responsáveis por nós mesmos. Exatamente. Né? Ótimo. E nossas atitudes, nossos comportamentos podem, devem e precisam ser analisados, escolhidos e então moldados intencionalmente de acordo com o nosso desejo, com a nossa vontade, aonde nós queremos chegar, né? Para que venhamos a ser pessoas melhores cada vez mais. É isso aí. Débora, obrigado pela sua presença, foi um prazer. Eu acho que é isso. Você quer dar algum recado, algum fechamento para essa live? E eu gosto também de deixar lembrado que o ponto de partida para qualquer conquista é o desejo. Uma frase que eu gosto. Sim. Se você quer, o primeiro passo é desejar mesmo, que é alcançar o resto. É isso mesmo. Então, estão à disposição. Aqueles que desejarem conhecer mais sobre o nosso trabalho,
É só clicarem aí na bio e vai Exatamente. conhecer o nosso trabalho, Muito pode fazer obrigada, boa contato noite conosco. a todos. Débora, Ótimo. obrigado você. Uma boa noite. Até mais. Tchau.